Olá, bom dia. Eu quero convidá-los hoje a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 128, para que nós possamos fazer pela manhã hoje a exposição desse Salmo. Então abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 128 e com muita atenção, com muita reverência, muita alegria no coração, vamos ler o texto que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Deus querido, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por mais um dia que temos a tua misericórdia e graça renovada em nossas vidas. Obrigado pelo sol que brilha. Obrigado pela oportunidade que temos agora de ouvir a mensagem da tua palavra. Perdoa-nos os nossos pecados, porque eles nos separam do Senhor. Perdoa-nos, Deus querido, por nossa falta de entendimento, por nossa ignorância espiritual. Que só agora nos ilumine, nos dê entendimento da tua palavra e que nos dê o poder para vivê-la. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que você acha que é mais espiritual? Preparar o almoço ou passar 1 hora em oração? Consertar o ar-condicionado ou ouvir uma pregação? Eu aprendi que muitas vezes a resposta a essas perguntas depende. E não depende porque eu quero relativizar a verdade de Deus. Depende porque nós devemos ver o contexto da pergunta. Por exemplo, se são 11 horas da manhã e a irmã crente sabe que seu marido vem comer ao meio-dia em casa, ele vem almoçar ao meio-dia em casa, mas ela vai para a igreja e fica até 1 hora em oração, se entregando ali à oração com outras irmãs. Ela foi espiritual? Não, porque ela negligenciou o dever dela de esposa. Naquele momento, o dever principal dela era preparar o almoço para o seu marido. Não era ficar 1 hora ou 2 horas em oração. Um outro caso, um outro exemplo. Suponhamos que o homem trabalhe com ar-condicionados. Ele conserta ar-condicionados. E no dia do Senhor, o patrão liga para ele e fala assim: olha, você quer ganhar um extra? Vem aqui. Eu preciso de um funcionário urgente hoje e você vai ganhar 2 vezes mais do que você ganharia num dia normal para trabalhar para mim hoje. Nesse caso, negligenciar o dia do Senhor, negligenciar o culto ao Senhor, não é espiritual, é pecaminoso. Mas suponhamos que um outro dia ele está trabalhando, um dia normal, um dia de semana, ele está trabalhando na sua empresa e tem um ar-condicionado para ele consertar. Mas ele prefere pegar o celular dele, colocar o fone de ouvido e ficar ouvindo a pregação do pastor dele. E ele fica ali 1 ou 2 horas ouvindo pregação e negligencia o trabalho dele. Nesse caso, ouvir a pregação não é espiritual, porque ele negligenciou o chamado dele para aquele momento, que é trabalhar, que é servir ao seu patrão e servir a Deus servindo ao seu patrão. Esse homem, ele peca contra o 5º mandamento, porque ele não obedeceu ao seu chefe. Ele peca contra o 9º mandamento, porque ele não está cumprindo a sua palavra para com o seu chefe. E ele peca contra o 8º mandamento, porque ele está furtando do seu chefe. Meus queridos, nós somos herdeiros de uma falsa dicotomia entre espiritual e secular. Nós achamos que fazer coisas espirituais é orar, ir à igreja, ler a Bíblia, ou seja, fazer os exercícios espirituais. Mas as Escrituras vão nos dizer que toda a nossa vida nós vivemos diante de Deus. E cada palavra de nossas bocas, cada gesto nosso, cada pensamento, todos os momentos da nossa vida nós somos chamados à piedade. Então, ser piedoso, ser santo, ser espiritual é muito mais do que ler as Escrituras, do que orar e ouvir pregações. E o Salmo 128, ele vai ser um bom indicativo dessa verdadeira espiritualidade. Ele vai ser um bom roteiro, uma boa orientação do que é essa verdadeira espiritualidade. Uma espiritualidade real, prática, que compreende toda a nossa vida.
que envolve aspectos essenciais e importantes da nossa vida, como trabalho, família e igreja. Portanto, nós vamos trabalhar hoje o seguinte tema a partir do Salmo 128. O temor do Senhor é a base de uma vida bem-sucedida. O temor do Senhor é a base de uma vida bem-sucedida. Eu vou falar sobre esse tema geral em 3 tópicos. E o primeiro tópico eu vou dizer o seguinte, a partir do texto. O seu trabalho é uma grande bênção do Senhor. O seu trabalho é uma grande bênção do Senhor. E se houver alguma criança aí, me assistindo agora, eu quero pedir para as crianças, ou agora ou depois, fazer o seguinte exercício. Crianças, desenhem o pai e a mãe de vocês trabalhando. Desenhe o pai e a mãe de vocês trabalhando. Eu quero convidá-los a relerem comigo o versículo de número 1 e 2 aqui do Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Esse Salmo 128 ele foi colocado na ordem que está depois do exílio. Vejamos um pouquinho o resumo dos salmos anteriores. No Salmo 126, o que nós temos? Nós temos o povo de Deus tomado de profunda alegria, porque Deus restaurou a sorte de Sião. É um salmo que celebra a volta de Deus, a volta do povo do seu exílio. Depois de tantos anos de castigo numa terra estranha, Deus traz o povo de volta à Terra Santa e aonde eles poderão reconstruir o templo. E Deus habitar no meio do seu povo, e o povo está alegre com isso. Temos o Salmo 127, que o Salmo 127 nos mostra o povo na obra de reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo. E ali eles mostram a necessidade de trabalho e da profunda dependência de Deus. O Salmo 127 nos mostra que não é pelo nosso próprio esforço que podemos atingir alguma meta, mas é pela bênção de Deus e pela ação de Deus em nossas vidas. Ele nos lembra da necessidade imprescindível que o povo de Deus precisa da bênção do próprio Deus, para fazer a vontade de Deus. E o Salmo termina com a palavra bem-aventurado. E aí temos o Salmo 128, onde temos, logo no seu início, a palavra temor. Essa palavra temor, ela nos lembra, nos remete para o Salmo de número 1 e número 2, que são introduções ao saltério do povo de Deus. E o Salmo número 1 e número 2 nos lembram que há somente 2 caminhos, ou o caminho da tolice ou o caminho da sabedoria. Ou o caminho da rebeldia ou o caminho da obediência. Ou o caminho da morte ou o caminho da vida. Ou o caminho da maldição ou o caminho da bênção. Os salmos eles nos lembram isso. Há apenas 2 formas de viver. Ou você vive para Deus, ou você vive para o diabo. Não tem o meio termo. Não tem uma forma alternativa a isso. Uma forma neutra. Ou um ou outro. E o Salmo, então, 128, nos diz que bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor. Ou seja, que andam nesse caminho. Caminho da obediência, caminho da alegria, o caminho da bênção, o caminho traçado pelo próprio Deus. E como é esse caminho? Aí o salmista, aqui no Salmo 128, vai nos explicar como é esse caminho. Quando olhamos para a resposta do salmista, a gente toma um susto. Porque parece que o salmista não está atualizado com as nossas necessidades, com os nossos desejos e prioridades. Parece que o salmista não está entendendo que o século XXI é diferente. O salmista nos afirma que Deus abençoa de que maneiras? A primeira delas é nos dando trabalho. A bênção do Senhor é nos dar trabalho. Geralmente, quando a gente pensa em bênção, a gente não pensa em trabalho. Mesmo nós que nos autodenominamos reformados, e repudiamos a teologia da prosperidade, quando a gente pensa em bênção, a gente pensa no quê? Viagem, saúde, emprego, casa, carro bom, boa condição financeira, boa escola para os nossos filhos. Mas a palavra aqui está nos revelando através desse salmo que as nossas mentes estão estragadas e corrompidas pelo mundo. Porque para o piedoso, a bênção de Deus está exatamente em coisas básicas. E uma delas é
ter trabalho. Meu querido, minha querida, se vocês têm trabalho, vocês são bem-aventurados. É o que o salmista está falando para a gente. E para a gente entender bem isso, a gente precisa de uma mudança radical da mente e do entendimento. Por quê? Porque nós somos criados numa cultura da preguiça. Nós somos criados numa cultura que não incentiva o trabalho. Muitas vezes, nós olhamos para o trabalho como um mal necessário. E a gente vive assim. A gente odeia a cultura do trabalho. A gente não vê o trabalho como bênção. A gente vê o trabalho como um fardo, como um peso, como um mal necessário. Muitas vezes, o que a gente sonha muitas vezes? A gente sonha em ter um trabalho que a gente ganha muito e trabalha pouco. Acompanhado do sonho de aposentar rápido. Essa reforma da Previdência mesmo, que foi feita agora, quantas pessoas odiaram essa reforma e estão odiando? Alguns casos até entendo, pessoas que estavam próximas de se aposentar, já tinham uma expectativa de aposentadoria, já estavam com sonhos e planos, aí tiveram que adiar isso. Mas no geral, meus amigos, no geral, meus irmãos, nós não gostamos de reformas como a reforma da Previdência, que nos fará trabalhar mais anos, porque nós adotamos a cultura da preguiça. Porque o nosso sonho é aposentar e ficar sem fazer nada. O Salmo 128, ele é contra essa cultura diabólica e anticristã. E ele afirma que bem-aventurado é aquele que come do trabalho de suas mãos. Aquele que teme o Senhor e aquele que anda nos seus caminhos e come do trabalho de suas mãos, esse é bem-aventurado. E andar nos caminhos do Senhor é querer fazer a vontade do Senhor. E querer fazer a vontade do Senhor é querer trabalhar. Trabalhar com afinco. Trabalhar com dedicação. Trabalhar muito. Então, o crente piedoso, ele se levanta e faz a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para mim? E o Salmo fala, o salmista responde: trabalhar. É neste caminho que você terá bênção, bem-aventurança e felicidade. É nesse caminho que tudo te irá bem. O trabalho não é uma consequência da queda. Deus, antes do pecado, colocou o homem no jardim para o quê? Cultivar e guardar. Isso já é trabalho. Adão não estava lá numa rede pedindo para Eva colocar uvas na boca dele. Adão estava trabalhando. Adão tinha muito trabalho a fazer. Uma terra para desenvolver. Uma terra para, a partir do criado, recriar. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente olha para Nova Jerusalém, reconstruída com tantas pedras e metais preciosos, nós vemos que Adão e Eva tinham muito trabalho a fazer. Muito trabalho com essas pedras e metais preciosos. E elas também estão lá em Gênesis capítulo 2. Pedras preciosas que o homem poderia usar para recriar e glorificar a Deus com o seu trabalho. O homem tinha muito trabalho. Quando o Espírito Santo nos diz que o temente ao Senhor é abençoado porque come do fruto do seu trabalho, ele está nos lembrando desse paraíso precioso que havia antes da queda. O que ele está dizendo para nós é que, na misericórdia de Deus, alguém que teme ao Senhor, mesmo no mundo caído, pode experimentar um pouco daquilo que havia no Éden, daquilo que havia no mundo antes do pecado. Ele pode se alegrar, pode ter gozo profundo no simples, obediente e fiel serviço ao Senhor. Pensa sobre o próprio Jesus. O que Jesus fez até seus 30 anos de idade? Ele trabalhou. Ele era o carpinteiro. Enquanto Jesus esperava para entrar no seu ofício de Messias, com o seu batismo e a unção do Espírito Santo, o que ele fez? Ele trabalhou, ele ajudou seu pai. Ele fez o seu trabalho fielmente, mesmo na obscuridade. Trabalhou, ele sujou as mãos, ele ganhou o pão do dia a dia. O verdadeiro Deus, ao encarnado, nos ensina qual é a ordem da criação. Tornar feliz no trabalho. Quando você se torna filho de Deus, o conceito que você tem a respeito de ganhar dinheiro muda. Você deixa de ter aquela mente preguiçosa, avarenta,
que quer ganhar sem fazer, e passa a ter uma mente que pensa: eu preciso trabalhar para glorificar a Deus e também para ter as bênçãos do trabalho. Paulo nos diz isso em Efésios. Ele fala assim: quando alguém está em Cristo, não furte mais, antes trabalhe com as suas mãos. Em Tessalonicenses, Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, não coma. Uma vez Spurgeon perguntou para sua empregada o que mudou na vida dela depois que ela conheceu a Cristo. Ela deu a seguinte resposta: antes de eu conhecer a Cristo, eu varria a sujeira para debaixo do tapete. Depois que eu conheci a Cristo, eu passei a jogar a sujeira no lixo. Ela passou a glorificar a Deus com seu trabalho numa coisa simples, numa coisa ordinária do dia a dia, mas que revelou a grande mudança que aconteceu no coração dela. O conceito dela de trabalho mudou. Antes ela enganava seus patrões, mas agora ela trabalha como se Cristo fosse o seu gerente. Na verdade, ele é o gerente dela. Ela trabalha entendendo que Cristo é seu patrão. E ela trabalha fielmente, alegremente, nas coisas humildes que Deus deu a ela para fazer. Pais, o maior legado que vocês podem dar aos filhos de vocês é exemplo de uma vida piedosa. Independentemente do emprego que você estiver, seja um servo do Senhor. Porque o que vale conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? É preferível que os filhos de vocês sejam garis crentes que glorificam a Deus do que doutores ateus que vão para o inferno. Será que é essa cultura de um trabalho feliz e piedoso que você está inculcando no coração no coração dos seus filhos? Será que é isso que eles estão aprendendo, não somente com as suas bocas, mas com o seu trabalho, quando eles veem o seu trabalho e a dedicação que você tem ao seu trabalho? Quando os filhos olham para a sua vida, o que eles veem? Pais que trabalham com dedicação e afinco ou pais preguiçosos? Filhos não são tolos. Eles facilmente percebem que há uma diferença entre o que falamos e o que vivemos. Como está a sua vida? O que você tem ensinado aos seus filhos? Bom, esse é o nosso primeiro tópico, a primeira bênção que ele nos diz, que é a bênção que demonstra que somos bem-aventurados. Vamos então para a segunda bênção. A segunda bênção é que a sua família é uma grande bênção do Senhor. O segundo tópico é: a sua família é uma grande bênção do Senhor. E agora eu quero pedir para as crianças. Crianças, desenhem a família de vocês. Desenhem a família de vocês. Olha comigo o versículo número 3 e número 4, que diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Infelizmente, hoje nós vivemos uma cultura da morte, uma cultura do egoísmo, uma cultura que vê filhos como um problema, como um empecilho. A Bíblia apresenta família, casamento e filhos como vida, como alegria, como bênção. O próprio texto que nós acabamos de ler, ele apresenta a esposa do homem piedoso no interior da sua casa como uma videira. Na época, as casas elas eram construídas da seguinte maneira. Havia vários apartamentos em formato de U, e no meio desse U, um muro. E nesse muro, que ficava no pátio interno, crescia uma videira. Então, ele está comparando essa videira que crescia nesse muro, dando várias uvas, com a mulher no interior da casa. É muito comum hoje em dia as pessoas fazerem aquela brincadeira de mau gosto, de se referir às alianças como se fossem algemas em miniatura que aprisionam as pessoas. O mundo gosta de brincar com o casamento, o mundo gosta de fazer chacota da família, de fazer chacota daquelas famílias que têm muitos filhos, como se isso fosse uma coisa negativa, ruim. Mas a Bíblia apresenta o casamento como algo lindo, que tem a ver com felicidade profunda. E aqui ela apresenta a mulher como uma videira frutífera. E uma videira produz muitas uvas. E da uva nós fazemos o quê? Fazemos o vinho. E o vinho é sinônimo de quê na Bíblia? De alegria.
A esposa piedosa traz alegria ao coração do seu marido. Ela alegra sua família. Ela torna o clima da casa gostoso de se viver, gostoso de se estar nele. Veja que ela está no interior da sua casa. E se tem uma verdade bíblica, meus queridos, que hoje incomoda a muitos, é quando a Bíblia nos ensina sobre o verdadeiro papel da mulher. Que o papel da mulher está sem dúvida ligado à casa e à família. E nós não queremos saber muito disso, porque o mundo ao nosso redor, ele oprime a mulher, ele reprime a mulher, ele tira a liberdade da mulher e a coloca num ambiente que não é aquele ambiente que Deus a preparou para estar, que Deus quer que ela esteja. Isso não é novidade. A maneira como o mundo tem tratado as mulheres não é novidade. Isso já aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando a serpente fala com a mulher. E ali nós sabemos as consequências que existem da mulher, e do homem também, dar ouvidos à voz do diabo e do mundo. Dar ouvidos à voz maldita que vem do inferno. Mas ainda assim, mesmo sabendo dessas consequências, mesmo tendo noção de tudo isso, nós insistimos. Nós falamos não para a palavra de Deus e nós provocamos Deus. E aí muitos falam, mas o Senhor não entende a minha vida, o Senhor não entende o meu salário, a minha rotina. Deus não entende isso. Eu vou viver do jeito que eu acho que é melhor, porque Deus não está vendo, não entende o que está acontecendo comigo. E de fato, assim como a serpente prometeu para a mulher que ela seria mais sábia do que Deus, nós nos achamos mais sábios do que Deus. Nós achamos que sabemos mais do que Deus e bebemos das águas do mundo e do diabo. É preciso entender com urgência que felicidade só existe se estivermos no caminho da obediência a Deus. Que bem-aventurança e alegria tem relação profunda com obediência a Deus. E nós temos que repudiar, rejeitar todas as mentiras do mundo que dizem que o papel da mulher defendido pela Bíblia é a mulher descalça, grávida, descabelada, na cozinha, sem nunca ter a possibilidade de trabalhar fora. Isso é uma mentira, a Bíblia não fala isso. Nós lemos sobre a mulher virtuosa em Provérbios 31. Essa mulher compra terrenos, essa mulher negocia, essa mulher é empresária, essa mulher gerencia os seus empregados, essa é uma mulher altamente capaz, que se envolve em muitas coisas ligadas à família e à sociedade. Só tem um detalhe: todas as atividades que essa mulher exerce não fazem com que ela negligencie o seu papel de mãe e de esposa. Essa é a grande diferença. Não tem problema algum as mulheres trabalharem fora ou fazer outras atividades. O problema é quando essa outra atividade, esse trabalho fora, a impede de exercer devidamente o seu papel de mãe e de esposa. Irmãs que estão me ouvindo agora, eu não estou dizendo aqui que vocês são obrigadas a abrir mão dos seus dons e talentos para ser mãe. Até mesmo porque a época de cuidar dos filhos é uma época limitada. É apenas um momento da sua vida. Não compreende a vida inteira. Depois desse momento inicial de uma dedicação maior aos filhos, por causa que eles são pequenininhos ainda e precisam do cuidado da mãe e do pai, não há problema algum em trabalhar, em estudar, em escolher livremente alguma coisa para fazer e exercer uma carreira. A grande questão é que você não pode negligenciar o cuidado dos seus filhos, o cuidado do seu lar e do seu marido para fazer essas coisas. Agora, isso depende do momento da vida e do contexto em que você está vivendo. Imagina se Maria fosse uma mãe moderna. Na época em que ela engravidou de Jesus, ela tinha por volta de 14 a 15 anos. Era muito jovem. Imagine um anjo vindo a ela e dizendo que ela vai ter um filho de Deus. Imagine se ela, como resposta, falasse o que o mundo diz para as mulheres fazerem hoje. E ela virasse assim e falasse: olha, filho é um problema, filho é um peso, filho é algo para ser evitado, mesmo que eu precise abortar,
Filho é algo que vai me tirar da minha carreira, vai me tirar dos meus planos, que vai me fazer infeliz. Imagine Maria pensando assim e dizendo para o anjo: eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Eu não vou ficar com um bebê que vai tomar todo o meu tempo. Qual seria a consequência para nós? O inferno para todos nós. Mas graças a Deus, Maria era uma mulher piedosa e temente a Deus. E ela disse: que seja comigo como o Senhor me ordenou. Que aconteça comigo como Deus me ordenou. O salmista, então, vai nos falar como filhos, como rebentos ao redor de uma mesa. E a mesa é o lugar de comer. Comer o quê? O fruto do trabalho. O trabalho e família são coisas ligadas. O pai, e em alguns casos a mãe, trabalha, traz o mantimento, a família se reúne ao redor desse mantimento, a família agradece a Deus por esse mantimento e se alegra em comunhão, comendo e bebendo para a glória de Deus. Isso é vida prática, meus queridos. Isso é piedade, espiritualidade prática nas coisas simples da vida. Mesa é lugar de comunhão também, de instrução, onde a família se reúne, onde o pai e a mãe aconselham seus filhos. Desde a reforma tem sido assim. Desde a reforma, a mesa tem sido um lugar onde não só a refeição física é dada, mas também a refeição espiritual. Em algumas famílias holandesas, por exemplo, na época da reforma, a tradição era que as mesas eram feitas com gavetas e nessas gavetas ficavam as Bíblias. E após a refeição, eles abriam as gavetas, tiravam as Bíblias e estudavam a palavra de Deus. Aproveite todos os momentos que você tiver para instruir os seus filhos. Inclusive quando eles estiverem ao redor da mesa, se alimentando para a glória de Deus, alimentando-se com o fruto do seu trabalho. Esses hábitos devem fazer parte da nossa vida, uma vida inteira vivida na presença de Deus. Da onde vem essa bênção de podermos nos alegrar no lar, na família e nas coisas simples da vida? E aí nós vamos para o nosso terceiro e último ponto, que vai dizer o seguinte: a sua igreja é uma grande bênção do Senhor. A sua igreja é uma grande bênção do Senhor. Olha comigo os versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A vida em família não acontece de maneira isolada, mas no contexto da comunhão com os santos, no contexto da igreja do Senhor, da nossa conexão com Deus através do povo de Deus. Os versos falam de Sião, de Jerusalém, de Israel, que era o quê? A sede do templo, em torno da qual girava a vida religiosa de Israel. É pela igreja que nós recebemos essas bênçãos que Deus derrama sobre o nosso trabalho e a nossa família. Por quê? Porque na igreja nós temos a pregação do Evangelho. E é essa grande bênção que Deus derrama em nossas vidas por meio da igreja, e bênção esta que contamina o nosso trabalho e a nossa família. Em Sião tinha o quê? O altar. O que se fazia no altar? O sacrifício que nos é apresentado mais à frente no Evangelho, o sacrifício do Salvador. Deus falando pelo sacrifício de sangue e perdoando os nossos pecados. Por isso o salmista afirma: paz sobre Israel. Quando o nosso pecado é removido por meio do sacrifício de Cristo, e o sacrifício que havia no templo simbolicamente representava esse sacrifício, nós temos o quê? Paz. Nós somos reconciliados com Deus. Aqueles que eram inimigos de Deus se tornam amigos de Deus. E é debaixo dessa paz que nós trabalhamos e nós desfrutamos a convivência com a nossa família. É nessa paz que nós vivemos alegremente. Isso é bênção do Senhor. Hoje em dia nós não olhamos mais para Jerusalém. Nós olhamos para a igreja, que é o Sião de Deus. E na igreja não há mais sacrifício como havia no templo de Jerusalém. Mas nós somos relembrados, domingo após domingo, do grande sacrifício feito por Cristo na cruz. O sacrifício cruento que derramou o sangue do Salvador para que nós pudéssemos ser salvos.
Então, você olha para a igreja, na igreja você tem o Evangelho, e no Evangelho você tem o Salvador Jesus Cristo. A voz de Deus é dita em cada pregação pelos embaixadores de Deus que estão no púlpito pregando para falar ao seu coração. E essa voz traz vida. Vida aos eleitos. Chama os eleitos a reviverem em Cristo. Transforma corações de pedra em corações de carne, dispostos a amar a Deus. Na igreja, nós temos a Cristo. E por isso é possível termos uma vida abençoada. E ao mesmo tempo, é impossível ter uma vida abençoada desligada da igreja. Não há bênção fora da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E desligado do corpo de Cristo, você vai morrer. A ordem de Cristo é que pela igreja seja pregado o Evangelho. Não despreze a igreja. Ou quando a igreja começar a se desviar da verdade, esse é o grande mal para todos. Porque aí, se ela se desvia da verdade, você não pode esperar a bênção de Deus. Olha comigo aí de novo o versículo 6. Vejas os filhos de teu filho, paz sobre Israel. A saúde da igreja influencia na saúde da família. Quando a igreja corre atrás do mundo e abre as portas do mundo para que entrem nela, a geração dos filhos e netos vai abraçar o mundo e se desviar dos caminhos do Senhor. Então, a saúde da igreja é questão de vida ou morte para sua família. Você já parou para pensar que grande parte dos desvios que há na igreja tem a ver com você? Tem a ver com o fato de você ver muitas vezes a pregação que não condiz com o Evangelho e ficar calado? Tem a ver com o fato de muitas vezes você ver decisões tomadas que não condizem com o Evangelho e você ficar calado? Tem a ver com muitas vezes algumas pessoas estarem vivendo uma vida longe do Evangelho, a liderança da igreja não fala nada e você também fica calado? Não se esqueça, a saúde da igreja é questão de vida e morte para a sua família. A saúde da sua família depende da saúde da igreja. O que nós temos então quando nós olhamos para o Salmo 128? 3 grandes bênçãos: trabalho, família e comunhão e paz com Deus por meio da igreja. Isso nos leva para onde? Para o paraíso. Porque essas 3 coisas existiam no paraíso: trabalho, Adão e Eva deveriam cultivar e guardar o jardim. Família, Adão e Eva deveriam ser fecundos e multiplicar. E comunhão com Deus, que vinha falar com eles na viração do dia. Isso é vida piedosa. Isso é vida abençoada. É vida simples, mas profunda. Isso é o propósito de Deus para todos nós desde a criação. Em toda a história da redenção nós vemos isso. E como cumprir isso? Só em Cristo. Só em Cristo nós temos o poder do Espírito Santo, que veio para transformar os nossos corações e nos impulsionar ao caminho da obediência. Portanto, ore. Ore para que as atitudes mundanas sejam arrancadas do seu coração. Ore para que essa moralidade divorciada de Cristo seja arrancada do seu coração. Mulheres, só no Senhor Jesus Cristo vocês conseguem vencer o tsunami de influências que vem contra vocês quando vocês querem fazer a vontade de Deus. Só em Cristo, no Evangelho, vocês conseguem receber e experimentar a força necessária contra tanto a oposição que vocês vão encontrar no meio do caminho. Porque o mundo e a igreja odeiam como Deus criou as coisas e como Deus quer que as coisas funcionem e existam. Agora, um detalhe. A questão não é quem trabalha em casa, quem não trabalha fora é mais piedoso do que quem trabalha fora. Quem tem muitos filhos é mais piedoso do que quem tem poucos filhos. A questão não é essa. A questão é, como está o seu coração? Você ama Deus? Você ama as coisas de Deus? Você ama a palavra de Deus? Como é que está o seu coração? Você abraça a cultura da vida ou a cultura da morte? A cultura da obediência ou da desobediência? Da tolice ou da sabedoria?
Esse salmo, como eu já falei, nos aponta sim para a criação, mas também nos aponta para o futuro glorioso que teremos em Cristo. O futuro glorioso que não tem como referência o primeiro Adão que falhou, mas o segundo Adão que venceu. Ele fez a sua obra e ele verá o fruto penoso do seu trabalho, que é a igreja e seus filhos redimidos. O que estamos esperando em Cristo é a restauração dos princípios da criação. Trabalho fiel, família e comunhão com Deus. Tudo isso restaurado em Cristo Jesus. E na glória nós estaremos sentados com os filhos de Deus à mesa, nos alegrando no trabalho do nosso Salvador. E o que estará no cardápio? Ele já falou para a gente. Nós vamos beber o vinho novo, onde será um momento de grande prazer e alegria. Seremos uma família enorme e sem limites, graças à maravilhosa obra de Cristo, ao maravilhoso trabalho de Cristo. E quando temos um saborzinho do que virá, quando você trabalha fielmente, quando você se alegra com sua esposa e seus filhos, o seu marido e seus filhos, e quando você vive em paz com Deus por meio da comunhão com os santos. Tudo isso te dá um gostinho do que virá, do que você sentirá na glória, no céu eterno. Assim é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e o proteja, e que essa palavra entre no seu coração e faça morada lá. Amém.